paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. É muito bom chegarmos mais uma vez para cultuarmos, para adorarmos e para servirmos ao Senhor. E eu convido você, nesta hora, a olhar para a palavra de Deus, no verso de número 13 do capítulo 5 de Hebreus, 13 e 14, que diz: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que nesse culto nós possamos usar a nossa faculdade para discernir tanto o bem quanto o mal, e que possamos nos alimentar de alimento sólido para a nossa vida, em o nome de Jesus. Convido você a orar e a falar com Deus nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chegamos na Tua presença, Pai, porque temos a certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor está aqui presente, de que o Senhor é o nosso grande sumo sacerdote, como aprendemos hoje pela manhã. O Senhor é o nosso grande sumo sacerdote que nos representa perante o Senhor. Ó Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua voz, entender os Teus planos, seguir os Teus propósitos. Ajuda-nos, ó Deus, a estar no centro da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, e louvado seja o Senhor. Olha, eu quero pedir a você que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenho a certeza que você vai estar recebendo a palavra de Deus e podendo também compartilhar essa palavra, se você estiver ali inscrito no nosso canal no YouTube. Também, se você der um likezinho, um joinha, esta mensagem será divulgada a mais pessoas, a divulgação vai aumentando. E tocando o sino, ao tocar o sino você receberá as novas notificações, todas as vezes que nós estivermos nas redes sociais, como por exemplo, de segunda a sexta, 22h30, nós temos o nosso Dormindo com Deus, uma palavra antes de você pegar no sono. E cada vez que nós estivermos transmitindo, você receberá uma notificação de que estamos falando da parte de Deus ao coração. E você pode acessar tranquilamente. Também, o último pedido para a gente ir para a palavra de Deus é você ser um missionário pós-moderno. Você tem a tecnologia hoje ao seu favor. Antigamente enviávamos os missionários, hoje você pode enviar a mensagem. Então, conto com você, sendo um daqueles que envia a mensagem. Pegue 3 pessoas, conhecidos seus, que precisam da palavra de Deus, e você sabe que eles precisam da palavra de Deus. Familiares que precisam de um toque do Senhor. Compartilhe esta fé com estes, a mensagem com estes. Eu tenho a certeza que eles serão ricamente abençoados pelo Senhor nosso Deus. Estamos olhando para a epístola, a carta aos Hebreus. Pela manhã estivemos olhando Jesus como grande sumo sacerdote, no capítulo 5. Aliás, se você quiser saber um pouco mais desta carta, através do Facebook ou mesmo no YouTube, você vai ter mensagens no nosso culto do Hebreus capítulo 1, 2, 3, 4, agora já 5. Também a nossa classe da Escola Bíblica com o pastor Zacarias, explicando esta carta para que você possa melhor entender e aplicar princípios para a sua vida. E estamos olhando para Hebreus capítulo 5 e eu quero fixar a nossa mensagem agora do verso 11 até o verso 14. Já li o verso 13 e 14, mas quero
mais uma vez, olhar para o verso de número 11. Na minha Bíblia tem o título Exortação ao Progresso na Fé. Exortação ao progresso na fé. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra, e que a Tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, nós oramos. Amém e louvado seja o nome do Senhor. O verso começa: a esse respeito temos muitas coisas a dizer. A que respeito? A que respeito eles têm muita coisa a dizer? O autor, o escritor tem a dizer a respeito daquilo que estávamos vendo hoje pela manhã no capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 10, a respeito de que Cristo é superior a Arão, é superior à ordem levítica, e sendo Cristo o superior a Arão, o sacerdócio de Cristo é superior quanto à qualificação. Vimos que por representar melhor os homens diante de Deus, o sacerdote antigo, o sumo sacerdote antigo, ele representava aquele que vinha por causa do pecado apresentar a sua oferta, mas ele não tinha uma qualificação como a de Jesus. Jesus representa-nos melhor diante de Deus do que o sacerdote ou o sumo sacerdote. Ele representa, a sua qualificação é melhor por compreender melhor a condição humana. Ele viveu, sofreu, padeceu aquilo que eu e você padecemos neste mundo. Portanto, a qualificação de Jesus é melhor porque ele compreende a condição humana, também a posição que ele exerceu. Ele é o sumo sacerdote enviado dos céus. Esse é meu filho amado, hoje eu gerei, diz o verso de número 5, do capítulo de número 5, é enviado do céu. A sua posição, a sua autoridade é maior do que o sacerdote, porque é o filho do grande Deus, o Senhor. Ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus que veio para se apresentar diante de Deus por nós. Ainda, o sacerdócio de Jesus é superior quanto ao serviço. Vimos que pela realeza e o propósito pelo qual ele viveu, o propósito é tornar-se o autor da salvação eterna para todo aquele que lhe obedece. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Ainda pela vida santa que possuía. O sacerdote antigo, antes de fazer o sacrifício, tinha que fazer o sacrifício primeiro para o seu próprio pecado. Jesus se fez pecado por nós. Ele viveu sobre esta terra sem nenhum pecado. E ele tem aí o serviço melhor,
porque ele viveu de maneira santa, ainda pela submissão que ele demonstrou, ele obedeceu ao Senhor, sendo aquele que foi até a morte de cruz, onde no Getsema ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. É sobre esse respeito que temos muitas coisas a dizer. Veja que quando o autor escreve esta carta, ou melhor, o escritor, o autor de toda a Bíblia é Deus, mas ele inspira homens, mulheres, para que então pudessem escrever da parte do Senhor, para mim e para você nesses dias, não só para aquele tempo. Para aquele tempo, eles estavam vivendo 64 a 68 depois de Cristo, foi quando essa carta, essa epístola foi escrita. Nero colocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, chamava os cristãos de canibais por comerem a carne e beberem o sangue, justamente tratando da ceia do Senhor. Não sabia a representação do vinho e do pão, então chamavam os cristãos de canibais, e eles foram trucidados, arrebentados, seja na arena perante os leões, ou queimados vivos nas festas palacianas de Nero. E aqui nós encontramos que eles estavam difícil entender a respeito do grande sumo sacerdote. Há uma mudança aqui de paradigma. Agora não faziam mais o sacrifício através do sacerdote. Agora temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. É a respeito disso que eram coisas difíceis de explicar, porque ficaram com preguiça de ouvir, diz o texto. Notamos aqui algo interessante: a lentidão ou a falta de interesse em aprender e tornar o ensino mais difícil de ser absorvido. Eles parece que não tinham interesse, perderam o interesse. E aqui vem uma grande lição para nós: a partir do momento que nós encontramos Jesus e aceitamos como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, precisamos crescer na graça a cada dia. As pessoas que, por negligenciarem o conhecimento ou recusarem recusarem a transferi-lo à prática, permaneciam imaturas. É isso que o texto está dizendo. Eles não estavam capazes de comer o alimento sólido, mas ainda como crianças tomando o leite, estavam com os rudimentos da fé, baseado no verso de número 12 e 13. O alimento sólido é para aqueles que investem em sua vida espiritual e se dispõem a receber sempre um melhor ensino. Pergunto a você nesta hora: você tem investido na sua vida espiritual? Você tem investido na vida espiritual da sua casa, da sua família, dos seus filhos, ainda pequeninos? Você tem investido na vida espiritual deles? Ou há preguiça, uma preguiça de ir à igreja, uma preguiça de estudar a palavra de Deus, uma preguiça de ir aos cultos de oração, uma preguiça de crescer no conhecimento, no ensino? A palavra já diz que o povo peca por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. O alimento sólido é para aquele que investe na sua vida espiritual. Você tem investido na sua vida espiritual? O Senhor tem algo extraordinário a realizar
não somente em você, mas em toda a sua casa. Se você permitir, se você deixar, Deus fará algo tremendo. Mas para isso precisa haver investimento, disposto a receber o ensino da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. A maturidade aqui não está associada ao tempo de experiência. Na maioria das vezes, a maturidade está relacionada ao tempo de experiência ou tempo de vivência, seja ela de uma planta ou de um animal que atinge a maturidade, ou o ser humano que atinge a maturidade. Diz que a maturidade é atingida aos 50 anos pelo tempo, mas a maturidade cristã não é atingida pelo tempo que você tem de igreja, nem o tempo que você tem de batismo, não, de maneira alguma, mas a maturidade é alcançada quando fomos aperfeiçoados. O Senhor está disposto a nos aperfeiçoar a cada dia. Olha, talvez você é um daqueles que está passando uma luta, problemas, dificuldades. Você diz: depois que eu entrei para a casa do Senhor, ou depois que eu me batizei, ou depois que eu me entreguei, ou depois que eu estou na casa de Deus por um tempo, são tantas as lutas. É justamente assim, para criar o aperfeiçoamento, para que você possa aprender, para que você seja uma pessoa ensinável e aprender aquilo que Deus está falando. E o nosso aperfeiçoamento vai até a nossa partida ou até o momento do arrebatamento. Nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia mais. Quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus, Jesus, depois de ensinar a respeito aqui do seu Sermão do Monte e ensinar aos seus ouvintes os diversos aspectos da vida cristã, no verso 21 e até o verso de número 27, diz assim: que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome nós expulsamos demônios, em Seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí, então, vem aquela palavra que todos nós conhecemos, que diz o verso de número 24: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós encontramos que a chuva, o vento, os rios é o grande ponto de saber se a nossa casa está construída sobre a rocha ou sobre a areia. Foi o ponto decisivo, o tempo das chuvas. O tempo das chuvas que chegou tanto para um que construiu a casa sobre a rocha, como para o outro que construiu sobre a casa na areia. E aqui Jesus está dizendo: olha, todo aquele que construir a sua vida na palavra de Deus,
nessas palavras que eu acabei de falar, de mencionar, com esse sermão que eu acabei de ensinar, então a sua vida será firme, e quando chegar a tempestade, e chega para todo mundo, ao bater-se, essa casa não vai afundar. Mas aquele que construiu sua casa sobre fundamento arenoso, ou seja, aquele que não ouviu, ou aquele que ainda está com leitinho, aquele que ainda não entendeu, que não se aprofundou, que não esteve firmando a sua fé na pessoa do Senhor, ou nas palavras do Senhor, quando vem a chuva, bate sobre a casa, então ela vem ao chão. O texto está dizendo que quem faz, ou quem vai para um caminho, tem o sucesso. Quem vai para o outro caminho, tem a derrota, tem a destruição. E aqui está falando sobre a obediência e a desobediência. Aquele que obedece, aquele que constrói a sua vida na obediência da palavra de Deus, em que a sua maturidade será adquirida através do conhecimento da palavra de Deus, aperfeiçoando a cada dia. Quando chega o tempo das chuvas, a casa não cai. Aquele que ouve a exposição da verdade e acolhe como prática para a sua vida, passa pelo caminho estreito, pelo caminho da obediência, pelo caminho da renúncia, pelo caminho da maturidade cristã, o seu destino final será a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para Hebreus, então está dizendo, olha, com relação a respeito daquilo que eu apresentei, Hebreus 5, do verso 1 até o verso de número 10, sobre o grande sumo sacerdote, parece que há preguiça para entender essas coisas difíceis, não são fáceis, porque está tratando-se de algo do Antigo Testamento, de algo que estava inserido na cultura judaica, mas que agora é substituída pela pessoa do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. E ele está dizendo, olha, estão com preguiça de ouvir, pois quando já deveriam ser mestres. Talvez você que me ouve, você já deveria ser um professor da escola dominical, você poderia ser um ministro de um grupo pequeno, você que já poderia ser alguém para ensinar. Às vezes até você vê o seu filho, que foi à escola dominical, lhe ensinando rudimentos básicos, elementares da vida cristã, por não ter maturidade. Nesta carta, o autor revela a sua tristeza e indignação com aqueles irmãos que manifestam desinteresse na busca da maturidade cristã. Revela aqui o autor essa tristeza, essa indignação por aqueles que simplesmente não têm o interesse, perderam o interesse da busca da maturidade cristã. Talvez você perdeu o interesse da casa do Senhor, perdeu o interesse da oração, perdeu o interesse da palavra de Deus, perdeu o interesse da comunhão dos santos, perdeu o interesse da ceia do Senhor, perdeu o interesse de estar na presença de Deus com os irmãos. Esse é o tempo que Deus está te chamando e dizendo: olha, você está com preguiça de ouvir o que você precisa ouvir, e é tempo, em nome de Jesus, de se tornar mestre, levando em conta já o tempo decorrido. Há quanto tempo você tem de conversão, há quanto tempo você está no caminho do Senhor, mas parece que novamente é necessário alguém dar leitinho a você.
Você está preocupado com as suas coisinhas, quando na verdade, olha, tem algo a mais que o Senhor está pronto para lhe dar. Essas palavras foram dirigidas para aqueles que tinham tempo de comunhão na igreja e já deveriam estar mais adiantados na caminhada cristã, mais fortes na fé, servindo de alimentos espirituais mais sólidos, mais profundos. Mas, infelizmente, precisavam de leite. Via-se neles o desejo de estar do mesmo jeito, de ficar da mesma maneira, de estar ali na mesma condição. E em nome de Jesus, é tempo especial hoje, agora, de mudança, de transformação para o louvor, honra e glória do nome do Senhor. O autor estava aqui dizendo e falando sobre o alimento, o leite, e está indignado, dizendo: olha, o tempo que vocês já têm, já era tempo para estar com algo mais sólido, mais firme, mas, infelizmente, precisa falar dos princípios elementares, de coisas elementares. Em nome do Senhor Jesus, hoje, o Senhor está falando ao seu coração, para que você, em nome do Senhor Jesus, possa ser aquele que cresce na sua vida espiritual. É tempo de ser líder, é tempo de partilhar a mensagem. Há quanto tempo você tem recebido? Mas é tempo de um investimento nas Escrituras, na leitura, na oração, para que algo sólido possa estar na sua vida. Que você cresça de tal maneira que os resultados da imaturidade, vistos com frequência, possam sair em nome de Jesus. Os frutos da carne que constantemente estão presentes, possam sair em nome de Jesus, e que, através da maturidade, possamos ter o fruto do Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Pessoas que amam a palavra de Deus, que querem um alimento sólido, que querem o caráter divino nas suas vidas, são pessoas amorosas, alegres, pacíficas, pacientes, são pessoas amáveis, são pessoas bondosas, são pessoas fiéis, são pessoas mansas, que cultivam o domínio próprio nos seus relacionamentos. Esses são o que receberam do Senhor alimento sólido e que agora estão vivendo em maturidade. Eles são confiáveis, são pessoas influenciadoras em todos os ambientes em que estão, a partir da sua família, a partir da sua casa. Unem o conhecimento da palavra de Deus à sua vivência, o conhecimento das coisas de Deus à sua vivência. Não estão vivendo uma vida igrejeira à parte, ou uma vida cristã à parte, somente de domingo, mas a cada dia, a cada tempo, a cada momento estão vivendo essa vida cristã autêntica, percorrem com leveza o caminho da maturidade, porque se deixam capacitar-se pelo Espírito Santo, deixam capacitar-se pela sua palavra, e com isso
glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Olha o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 31, diz o seguinte, a palavra de Deus, 10, 31, diz assim: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está falando aqui a palavra de Deus, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, e para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Quem tem fome, coma em casa. E aqui está justamente na palavra que muitas vezes nós utilizamos para a ceia do Senhor. A igreja de Corinto havia muitos fracos, havia muitos com a situação difíceis, porque estavam comendo e bebendo de qualquer maneira. Às vezes uns se embriagavam, outros queriam comer na hora da ceia em demasia, e havia muitos fracos, e ele está dizendo: olha, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus deseja que os seus filhos cresçam, e não que venhamos a ser como a igreja de Corinto, alguns ali fracos. Olha, logo acaba dizendo: olha, porque é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Que em nome de Jesus nós possamos ser aqueles que crescem diante de Deus e diante dos homens, a fim de que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, em o nome do Senhor Jesus. Que nós não venhamos a imitar Israel no cativeiro, no período do juízo divino, onde afrontou a Deus ao considerar sua palavra como mais entretenimento do que a palavra propriamente dito. Que nós possamos, em nome de Jesus, sermos aqueles que recebem alimento sólido. Deixe-me perguntar a você: você tem vivido os princípios do Evangelho? Você tem crescido, você tem investido tempo para que haja maturidade e crescimento na sua vida, em nome de Jesus? Você tem vivido debaixo da direção do Senhor? Há quanto tempo você já ouviu o Evangelho e você ainda está com princípios elementares? Quando alguém pede para você orar, você diz: eu tenho vergonha. Quando alguém pede para você dar uma palavra, você não sabe o que falar porque você está vazio, não tem nada. Num aniversário, num momento de festa dos seus pais ou do seu filho, você não tem nada a dizer porque está vazio. Mas hoje é tempo especial de o Senhor tratar e trabalhar na nossa vida, na minha, na sua, para que possamos ter o alimento sólido, que possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tirar de nós, em nome de Jesus, todo o estado de letargia, toda a inércia, toda a mornidão espiritual, porque não és quente nem frio, és morno, diz Apocalipse ali às igrejas. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É tempo de tirar toda a letargia espiritual. Não somente deixarmos de ser abençoados, como sermos impedidos de abençoar os outros. Aqui eles recebem uma palavra: olha, a esse respeito,
a respeito do sumo sacerdote, vocês estão com preguiça de ouvir. São coisas difíceis de explicar, mas mudou. E vocês parecem que eu tenho que voltar para os rudimentos, dando leite, mas tenho alimento, em nome de Jesus, alimento sólido da parte de Deus, que possamos crescer em nome do Senhor Jesus, que possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para encerrar esta mensagem, pergunto: você tem crescido? Ou você está em uma letargia espiritual, numa inércia, numa mornidão? O Senhor quer acender a tua tocha, em nome de Jesus, para que você possa ser um influenciador na casa de Deus, da parte de Deus, na sua casa, na sua família, na sua empresa, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar nesse instante e pedir para que o Senhor, em nome do Senhor, arranque toda letargia, inércia espiritual, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nesta hora, a todos que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que os ouvidos não venham ficar com preguiça de ouvir, mas que possam receber, ó Deus, o alimento sólido, Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Nessa hora, ó Deus, eu repreendo toda a letargia, toda a inércia, toda a mornidão espiritual do teu povo. Traz, ó Deus, um desejo novamente de ouvir a tua palavra, de participar dos cultos, de estar firme e firmado nos teus caminhos, de estar próximo do Senhor, próximo de Deus, próximo das coisas do Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa pairar sobre estas vidas e que venham, ó Deus, ter vontade de, ó Deus, estar na tua casa, estar cheio, ó Deus, da tua presença, cheio do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa levantar pessoas amorosas, que o Senhor possa levantar pessoas, Senhor Jesus, alegres, pacíficas, pacientes, amáveis, ó Deus, bondosas, fiéis, mansas, que o Senhor, ó Deus, possa levantar pessoas com maturidade e que possam caminhar, ó Deus, a cada dia em maturidade, pessoas confiáveis, influenciadoras do ambiente familiar e da igreja, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Espírito Santo, que esta mensagem venha impactar aqueles, ó Deus, que estão letárgicos, frios, mornos. Ó Deus, aviva a tua obra para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. E louvado seja o Senhor. Amém. Eu tenho a certeza que esta palavra de exortação, e o tema diz exortação ao progresso da fé, que eu e você possamos progredir na nossa fé em nome de Jesus. Nesse instante, nós vamos adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Está ao lado aqui o Pix da igreja, 19983490033. Você pode fazer uma transferência nesse instante. Lembrando que o dízimo é um ato de fidelidade ao nosso Senhor. Quando você dizima, você está dizendo: Deus me deu 100% e eu estou devolvendo 10%. Ele poderia já tirar esses 10%, mas Ele conta com a minha fidelidade de devolver a Ele os 10%, que não é meu. Portanto, você, ao dizimar nesta hora, você está demonstrando a sua fidelidade ao Senhor. Já estamos no 3º mês. Você tem sido fiel esse ano? 3º mês, não deixe passar. Ande em fidelidade. Deus permanece fiel, mas ande você
em fidelidade. Nós demonstramos a nossa fidelidade com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. A oferta é ação de graça. Você é agradecido a Deus porque aquilo que Ele tem feito na sua vida? Seja agradecido a Deus pelo dom da vida, pela família que você tem, pelo trabalho que você tem, pela empresa que você trabalha. Seja agradecido e oferte ao Senhor. Faça com alegria no seu coração, ofertando ao Senhor de uma maneira alegre, feliz por aquilo que Ele tem dado a você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, quero colocar cada dizimista, cada ofertante na Tua presença, crendo, ó Deus, que o Senhor é aquele que tem permanecido sempre fiel. Eu creio nisso e tem dado aos Teus servos. Tenho, ó Deus, abençoado a vida dos Teus servos. E em nome de Jesus, nós oramos e clamamos para a bênção do alto sobre a vida deles. Em nome do Senhor, amém e graças a Deus. Faça a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Também eu quero orar nesse instante, clamar. Vamos clamar pela paz mundial, aquela guerra que possa ter um ponto final. Vamos clamar pelo nosso país, nesses anos de eleições, que possa ser algo assim de Deus, que possamos ter a direção de Deus para a nossa votação. Orar pelo Laurico Júnior, fez uma cirurgia no coração e deu infecção no osso. Está internado, vai ficar até o dia 29, conto com a sua oração para a vida dele. Também pela Damiane, esposa do Dr. Fábio, que ela possa ser curada. Ela está com leucemia e carece das nossas orações. Está sendo medicada, quimioterapia, que possa haver efeito essa quimioterapia e ela venha a ser curada em nome de Jesus. Também pelas suas necessidades. Se você está com algum problema de saúde, com alguma dor, coloque as mãos, use as suas mãos para ser a mão de Cristo. Enquanto eu oro, que seja a mão de Cristo sobre a sua enfermidade. Se é problema familiar, coloque seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, seu neto, seu sobrinho na presença do Senhor e creia que Ele é poderoso para realizar o milagre. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos ao Todo-Poderoso que o Senhor venha trazer paz a esta guerra em nome de Jesus. Ó Deus, traz paz ao mundo, ó Deus. Em nome de Jesus, fala aos corações. Também oramos pelo nosso país. Tem misericórdia do nosso presidente. Oramos, ó Deus, por ele, que o Senhor dê sabedoria, graça, força, entendimento, justiça, Pai, em nome de Jesus. Para os governadores, para os senadores, para os deputados estaduais e federais, para os prefeitos, para os vereadores, nós oramos, ó Deus, para que a nossa nação possa se render aos pés do Senhor Jesus. Oro pela vida do Laurico Júnior, tem misericórdia, alcança, transforma, muda, modifica, ó Deus, o quadro de saúde dele, que ele possa ser curado. Nessa hora que eu estou com as mãos no meu peito, que o Senhor possa estar com as mãos curadoras sobre o peito do Laurico, tirando toda infecção em nome de Jesus, toda infecção dos ossos. Oro pela Damiane, ó Deus, cura aquela mulher, ó Deus, jovem mãe, esposa, que o seu sangue, ó Deus, possa ser purificado, em nome de Jesus, que ela venha, ó Deus, ser curada deste câncer, em nome do Senhor Jesus, para que haja testemunho na sua casa, de como a boa mão do Senhor esteve sobre a vida dela. Cura, Pai, em nome de Jesus. Também aqueles, ó Deus, que estão enfermos, que estão com as suas mãos sobre a enfermidade, aqueles pais que estão orando pelos filhos, aquelas mães que estão intercedendo pelos filhos e netos, em nome de Jesus, tem compaixão. Senhor, todo o casamento que está transtornado,
ó Deus, em divisão, que haja unidade para a honra, a glória e louvor do teu santo nome. Traz a união, a unidade. Em nome de Jesus é que eu oro e para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Mais uma vez, quero lembrar você de dividir essa mensagem com mais 3 ou 5 pessoas que possam ser abençoadas em nome de Jesus. Quero convidar você a receber a bênção agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que venha resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, te dê a paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Vem estar conosco num culto presencial na Paulo Bueno 992, Taquaral, em Campinas. Espero você. Até mais.